E aí, tudo bem, galera? Tranquilo com vocês? Eu sou o Valdo e hoje vocês vão conhecer a fábrica do Pagani, o sucessor do Pagani Zonda, um carro espetacular que passou de super para hipercarro. Um carro com mais de 730 cavalos, que custa em torno de 4 milhões e meio de reais, 4 milhões e 800. Um carro espetacular. Vamos conhecer a fábrica, a montagem do carro como sempre, né? Os test drive. Carro fantástico. Acompanha lá. Ah, outra coisa, vai lá porque tá para começar o vídeo, hein? Vocês não podem perder. Muito legal, vocês vão adorar o vídeo. Ah, outra coisa. Não esqueçam de se inscreverem e curtir o canal. Beleza, pessoal? Vai lá, já vai começar. Tchau! Nada nesse carro é trivial. Seu motor gera 730 cavalos de potência, quase o dobro que a maioria dos esportivos. Ele tem uma velocidade máxima de 372 km por hora, um terço da velocidade do som. Ele custa 950 mil dólares, quase 34 vezes o preço de um carro comum. AMG, feito à mão. A máquina acabou gerando um novo termo no mundo automotivo, o hipercarro. E o carro que ajudou a definir o termo foi o Pagani Zonda. Hoje, existem pelo menos 30 carros que ultrapassam os 321 km por hora. O termo hipercarro identifica aqueles com desempenho verdadeiramente alto dos que estão apenas quase lá. Horácio como o Zonda foram rejeitados pelos críticos, já que a companhia não possuía nenhum histórico. O número exato é um pouco incerto, mas nos primeiros 15 anos de existência da marca, ela vendeu cerca de 150 Zondas. E esses 150 veículos estão nas mãos de alguns dos indivíduos mais abastados do mundo. Ter um Pagani não exige apenas recursos abundantes, mas também um gosto pelo estilo do carro. Pagani demanda um novo carro. Com a pressão para a substituição do Zonda aumentando, a dúvida é se a grande visão de Horácio Pagani vai ser bem sucedida mais uma vez ou não. De cada lado, o carro possui flaps inspirados em aviões. Os flaps se movem de forma independente e mudam a quantidade de downforce que o Aira sofre. Downforce é um princípio parecido com o da sustentação que faz os aviões decolarem, só que de cabeça para baixo. Em vez de fazê-lo decolar, essa força empurra o carro em direção ao chão. A segunda parte do sistema aerodinâmico é mais difícil de ver, mas talvez ainda mais atravessa o ar. E quanto menor o arrasto, mais fácil é cortar o vento e maior a velocidade. É 46 vezes a distância que um americano comum dirige por ano. O Aira dispara de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos. Ele atinge 200 km por hora em apenas 9,8 segundos. Em meros 25,8 segundos, ele quebra a barreira dos 300 km por hora. A solução da AMG foi adicionar turbocompressores. Algo que Horácio Pagani não queria muito porque historicamente cria um pequeno atraso na aceleração, chamado de turbo lag. Os turbocompressores também aumentam a eficiência. O Aira gasta cerca de 20 litros de combustível a cada 100 km, uma economia de combustível incrível para um hipercarro. O primeiro passo é transportar o enorme bloco do motor em um veículo especialmente projetado. Correndo em velocidade máxima, o motor consome 400 litros de oxigênio por hora. Depois do turbo vem a entrada de ar, que é muito especial no Pagani Huayra. Ela é maior que a dos outros V12 da AMG. Depois da entrada de ar, vem a tampa dourada, igual essa. Eu diria que é uma grande obra de arte.
Os motores são testados na potência máxima durante 30 minutos. O que existe neste lugar é uma coleção invejável das... As peças são perfeitas e a tolerância é minúscula. A ASPA exige esse nível de precisão para mais de 400 peças do Aira. Peças fresadas não servem só para a aparência exterior. Dentro da cabine, a chave de ignição também é de alumínio fresado e ela vale $3.200. Dentro da fábrica da Pagani, os operários constroem a gaiola de fibra de carbono do Aira à mão. Monocoques de fibra de carbono são extremamente caros de se construir, mas os da Pagani custam ainda mais. Eles utilizam uma máquina de corte personalizada para otimizar o uso de material e evitar desperdícios. Depois que os pedaços são cortados, são feitos conjuntos para os 222 componentes. O Aira Depois que os conjuntos das peças estão preparados, eles vão para a sala seguinte do processo. Nesse departamento, as peças de fibra de carbono pré-cortadas são colocadas nos moldes. As peças pré-cortadas são depositadas em um molde e uma resina é adicionada antes de se aplicar pressão. Depois que os moldes são selados a vácuo, eles vão para a autoclave, um grande forno que combina calor e pressão para processar as peças de fibra de carbono do Aira. A autoclave processa as peças do Aira entre 120 e 145 graus Celsius. Essa peça aqui, se a gente expusesse ela a 150 graus Celsius, em uma fábrica de produção em massa, um carro novo sai da linha de produção a cada 60 segundos. A Pagani leva 3 meses para montar apenas um Aira. E um único disco do freio tem 1/10 do comprimento de um Fusca Volkswagen inteiro. 4 vezes a potência do motor V12 do Aira equivale a quase 3.000 cavalos de potência. E o novo carro é o Aira, um veículo capaz de disparar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, graças ao motor V12 da AMG. O V12 de 730 cavalos é instalado na estrutura monocoque do Aira durante a instalação do subconjunto traseiro. A equipe economiza peso com mais uma peça do sistema de tração, os escapamentos feitos de titânio. Eles pesam meros 10 quilos. Os escapamentos são feitos à mão e são mais uma obra de arte em metal. Enquanto a montagem continua na parte da frente e na de trás do carro, outros operários se concentram no interior. Cerca de metade dos Airas estarão na Ásia. Outros 30% vão para os Estados Unidos. Mas não importa em que país o Aira esteja, o único lugar certo para o Aira é no asfalto. Ele tem aerodinâmica ativa, tem 4 flaps, 2 na frente e 2 atrás, que reagem ao desempenho do carro. O sistema aerodinâmico ativo do Aira o mantém preso ao chão. O sistema é ativado entre 100 e 280 km por hora para estabilizar o carro. O sistema aerodinâmico ativo do Aira chama a atenção, mas a relação entre potência e peso do carro é ainda mais impressionante. A obsessão de Pagani por economia de peso é recompensada. O Aira é impressionantes 590 quilos mais leve do que um Bugatti Veyron. Dirigir o Aira é uma experiência artística de alta velocidade, diferente de qualquer outra.